novo junto a vocês para mais uma palestra da sabedoria gnóstica. Hoje o tema que nos corresponde estudar é a nova era de Aquário. Já estamos na era de Aquário. Vamos pedir a Jesus sua ajuda, sua vibração de amor, de compreensão. Vamos pedir ao Mestre Samael sua ajuda de força também, de iluminação. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, ajuda para tratar de explicar o melhor possível um tema tão de moda e tão importante e tão mal compreendido, acreditamos, até os momentos de hoje. Estamos na era de Aquário. Diz-se, ou acredita-se, no pensamento pseudo-espiritual, que quando essa era de Aquário entrar, que já entramos nela, como temos dito claramente, mas o pensamento espiritual acredita que quando a humanidade em conjunto entrar nessa era de Aquário, seremos felizes. A humanidade entrará em uma idade de ouro, de bem-estar. E nós, com o senso comum, com o sentido comum, nos perguntamos: e como vamos ser felizes? Nós, de repente, como que a humanidade, de repente, porque a era de Aquário entra, em conjunto, vamos ser felizes? Da onde que nós vamos tirar essa felicidade? Da onde? Nós, que vivemos em luta constante, em sofrimento constante, em guerras, em ódios, em todo tipo de safadezas, em todo tipo de egoísmo, de mentiras atroces, em essa infelicidade absurda que arrastamos, como da noite para o dia vamos viver em um mundo de felicidade paradisíaco? Bom, isso não tem lógica nenhuma, isso é simplesmente impossível. Não tem como nossa humanidade ser feliz do jeito que está se comportando, do jeito que estamos nos comportando. Então nós dissemos claramente que essa fantasia, essa ilusão sobre idade de ouro, idade de Aquário, para a humanidade não é bem assim. Tudo tem uma explicação muito mais simples, muito mais evidente, né? E vamos tratar de compreender isso na palestra de hoje. Há muito tempo vem se falando que a data de entrada dessa idade de Aquário é X, que já entramos, que vamos a entrar. A última que eu escutei no TikTok, nesses vídeos curtinhos do TikTok, é que vamos entrar na era de Aquário em 2040, onde haverá uma vibração intensa de Aquário e vai mudar a vibração planetária. E a pessoa que fala, né, diz que tudo vai continuar igual, só que a vibração vai ser uma vibração de harmonia, de paz e papapá, papapá. Bom, papo furado. Falta de estudo, falta de análise, falta de seriedade, na verdade, né? Vamos nós esclarecer as coisas, dizendo que a idade de Aquário já entrou no dia 4 de fevereiro do ano de 1962, entre as 2 e as 3 da tarde, horário do Distrito Federal de México. Na hemeroteca do Distrito Federal de México se constatou um alinhamento de todos os planetas de nosso sistema solar em linha reta frente ao Sol. Se vocês imaginam o sistema solar, o Sol e os planetas girando cada um em sua órbita, houve um momento onde todos esses planetas coincidiram em uma linha, né? Em um grande concílio cósmico. E desde aquele então, nós afirmamos que iniciou-se
a era de Aquário. Isso foi visto em todos os observatórios de astronomia do mundo inteiro. Se não se lhe deu maior importância, é porque há interesses sempre obscuros que não querem nos explicar as coisas como são, porque deveríamos há muito tempo estarmos nos preparando para grandes acontecimentos e a humanidade evidentemente não estamos nos preparando. Vamos ser pegos com as causas na mão, como quem diz. Por muito que já se falou de apocalipse, por muito que as pessoas saíram para a rua, gritaram, por muito que se esperou o apocalipse para o ano 2000, depois em 2012, com a profecia dos maias, enfim. Há falta de seriedade ao se tratar deste tema e há falta de saber o que fazer individualmente cada um de nós para de fato nos prepararmos. Já estamos atrasados nessa preparação, porque temos que enfrentar muitos fenômenos de tipo físico e de tipo psicológico que já estão nos afetando há muito tempo. Estamos recém saídos de uma pandemia e o mundo não é o mesmo. Isso é evidente. Depois da pandemia, tudo mudou na sociedade e no planeta Terra em seu conjunto. E vai continuar a haver inúmeros acontecimentos, enfermidades, terremotos, tsunamis, vulcões, conflagrações de tipo internacional, guerras. Estamos esperando uma terceira guerra mundial. Estamos esperando a vinda de um planeta gigantesco, o Hercólubus, que já está à vista também em todos os observatórios, que não se nos explica, que não se nos conta, que se diz, mas não terminamos de entender o que é e o que vai acontecer. Enfim, e nessa estamos de continuar a dar um pequeno grito, um pequeno clamor, para nos preparar, na medida do possível, para os grandes acontecimentos nos que já nos encontramos. Deixamos para trás a era de peixes. Deixamos para trás uma forma de administrar a vida durante um período de 2.125 anos aproximadamente. 2.000 anos, né? Que é o que dura cada período astrológico de regência. E deixamos para trás a regência de peixes e entramos na regência de Aquário. A regência de peixes está misturada atualmente com a recém-entrada regência de Aquário. Então, há uma mistura entre pensamento antiquado e pensamento revolucionário, e pouco a pouco o pensamento revolucionário, completamente diferente, fora da caixinha, vai começar a brilhar mais e mais e mais. Ninguém diria há 50 anos atrás que a humanidade teria um uso do celular como temos hoje, onde todo mundo se conecta com todo mundo, de um ao outro confim do planeta Terra, de forma imediata, de forma instantânea. Isso é maravilhoso. Há 50 anos atrás, muito tempo atrás, mais de 50 anos, Nikola Tesla, por exemplo, afirmou que assim seria. Todo mundo riu dele, esse grande cientista que hoje está começando a ser reconhecido pouco a pouco. Mas a humanidade como um todo, há 50 anos atrás, 40, nem suspeitava que nós teríamos hoje na mão um celular, uma internet, uma capacidade de comunicação e de informação do jeito que nós temos hoje. Isso é extraordinário. Isso tudo são as influências da era de Aquário.
são as influências de um planeta que rege essa constelação de Aquário, que é Urano. O outro regente da constelação de Aquário é Saturno. E enviam suas radiações, né, suas energias, que mexem com todos nós. Né? Urano, de forma revolucionária, porque Urano é o único planeta de nosso sistema solar que ele é rebelde por natureza, como quem diz, enquanto todos os planetas giram, né, em um sentido, ele tem seus eixos giratórios em outro sentido. Ele é rebelde por natureza, a natureza dele é assim constituída. Então, essa forma diferente de movimentar-se, de rotar ao redor de si próprio, já envia para nós uma forma de rotação interna diferente. Estão aparecendo há muito tempo já os diferentes, os que querem ser diferentes a qualquer custo, de qualquer jeito. Se nós analisarmos um pouco a psicologia de um aquariano, ele, sem ele se propor, ele é diferente. Ele sempre vai em sentido contrário a todo mundo. É líder por natureza. Carrega isso na sua natureza. Essas são as influências do signo de Aquário. Além do mais, é catastrófico. Ele quebra os moldes, quebra os sistemas de pensamento e ao nível físico também traz cataclismos, catástrofes. E Urano é também o regente, o senhor Urano é o regente dos órgãos sexuais, da sexualidade. Estamos vendo uma explosão, né, em relação à sexualidade nestes tempos, só que infelizmente mal compreendida, porque como toda radiação cósmica, toda energia cósmica se recebe em seu polo positivo e em seu polo negativo. E como veremos um pouco mais para frente, a humanidade não soube se polarizar positivamente com as influências sexuais do senhor Urano. A massa da humanidade, de forma maciça, se desviou pelo lado negativo da influência dionisíaca das energias sexuais do senhor Urano. O planeta Saturno, que é corregente junto com Urano dessa constelação de Aquário, que nos está influenciando diretamente, o planeta Saturno tem as características de morte, o velho Saturno, senhor do tempo. Não é à toa que há uma intensa atividade de gosto na juventude pela morte, uma curiosidade pelos suicídios. A juventude se veste de preto, se desliga de tudo, larga tudo, porque o Saturno nos influencia com a volta ao caos original. É como se todo se desmontasse, todo se desmoronasse e voltássemos a buscar a origem de tudo e o final de tudo. Esse sentido de morte é muito forte. E gnosticamente, nós o abraçamos também na parte positiva, que é a busca da morte, de tudo o que há de equivocado dentro de nós, que é muito. A psicologia junguiana de Jung, Carlos Gustav Jung, diz que isso que há de errado em nós é mais de 97% de nossa psicologia, não é pouca coisa, né?
o Golias, contra David. David, nossa pequena essência humana, pelejando contra Golias, que é uma enorme confusão psicológica que o ser humano carregamos nestes tempos apocalípticos do que estamos falando. Em um mapa astrológico, Aquário aparece frente à constelação do Leão. A constelação do Leão representa a lei, o que significa que está sendo apresentada à humanidade ao leão da lei, porque já está pronta, está madura para colher os frutos do karma final, os efeitos das causas mal semeadas durante muito tempo. Mas continuemos explicando esta questão astrológica tão interessante. O ano físico nosso, com suas 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, tem 365 dias. Existe também o ano sideral. Ele tem uma duração de 25.968 dias, mais frações de minutos e segundos. É o tempo que demora nosso sistema solar em viajar por todo o zodíaco, pelas 12 constelações de nosso zodíaco. Iniciou-se a viagem, que já acabou, no dia em que entrou Aquário. Iniciou-se também em Aquário, faz 25.968 anos atrás, com o final da raça Atlante, que morreu, ou que foi destruída pelas águas, pelo dilúvio universal. E iniciou-se, na idade de Aquário, daquela época, a formação da 6ª raça ária. Essa raça ária já percorreu todos os signos zodiacais e volta de novo ao Aquário. E dessa vez não haverá um dilúvio universal. Diz-se que teremos um incêndio universal. Será pelo fogo que a 6ª raça ária vai ser banida da superfície da Terra e iniciará, ou terá início, uma 6ª raça. Não nos confundamos, desculpa. A 4ª raça foi Atlante, a 5ª raça Ossários. A 6ª raça, que está para aparecer, será a raça Corade, ou Coradi, que será o melhor, o mais seleto que sobrar daqueles que se preparem na 5ª raça ariana, com cidadãos de outros planetas, especialmente de Vênus, de Marte, de Mercúrio. Isto que estamos dizendo é muito, realmente louco para o tipo de pensamento corriqueiro, mas alguém tem que dizer as coisas com o máximo de simplicidade e de eloquência possível, e teremos tempo, pouco a pouco, de ir entendendo as coisas. Foi o planeta Hercólogos quem deu o ponto final à civilização Atlante, e será de novo o planeta Hercólogos que deu ponto final à civilização Ária. Hercólogos é um planeta que pertence ao sistema solar de Chillar, que é um sistema solar junto com o sistema solar de Ors, que é o nosso sistema solar, e mais 5 sistemas solares, que fazem parte da constelação das Pleiades. As Pleiades têm um sol central que se chama Alcione. Vamos falar um pouco mais para frente, especificamente desse sol e da radiação que ele vai trazer para nós. Agora só estamos comentando que
essa constelação, a constelação das Pleiades, possui 7 sistemas solares que giram ao redor de um sol central chamado Alcione. Tylar é o sistema solar que contém o planeta Hercólogos, e esse planeta Hercólogos, periodicamente, por mecânica celeste, aproxima-se de nosso sistema solar perigosamente. O planeta Hercólogos, também chamado de Ajenjo, na Bíblia, Bernard I, os cientistas da NASA, é como chamam ele, é um planeta 6 vezes maior que Júpiter, sendo que Júpiter é mais de 300 vezes maior do que o planeta Terra. Então, imaginem a massa planetária desse planeta chamado Hercólogos, sendo a Terra, ou cabendo a Terra 300 vezes em Júpiter. Júpiter cabe 6 vezes em Hercólogos. Olhem que massa planetária gigantesca. Essa massa planetária, Hercólogos, vai se introduzir dentro da mecânica celeste de nosso sistema solar de Ors e vai coligir magneticamente, não fisicamente, mas o contato vai ser de tipo magnético, vai atrair as forças da Terra e secundariamente de Urano, de Júpiter e de Marte. Mas quem vai ser mais afetado vai ser o planeta Terra, ao ponto que o magnetismo gigantesco de Hercólogo vai sugar o interior, o fogo interno do planeta Terra, e vai para fora esse fogo líquido em forma de vulcões e evidentemente com tremendos terremotos, tsunamis e etc, etc, etc. Isso que nós estamos dizendo, que já com certeza os senhores têm ouvido falar, é sabido por todos os governos do planeta Terra. Eles têm pavor, de soltar essa informação, porque a humanidade não saberia o que fazer. Os próprios governos também não saberiam o que fazer. Eles vão tentar, quando o planeta esteja à vista, junto com o Sol, aparecerá um outro Sol, que é o planeta Hercólogos. Vão tentar bombardeá-lo atomicamente, na ilusão de desintegrar a massa de semelhante planeta. É evidente que isso é impossível, devido à massa planetária gigantesca. Não vai haver como destruir o planeta. Haverá acontecimentos ridículos, qual o dos poetas cantando a uma nova lua. Assim somos os seres humanos, que não entendemos a tragédia das coisas. E por falta de uma orientação psicológica e de uma orientação física, no momento de extrema dificuldade, não haverá onde se esconder de verdade, não haverá nem antes nem depois suprimentos para sobreviver e, sobretudo, não haverá um preparo no coração do ser humano para entender o que está acontecendo e como nos encomendarmos a nosso Senhor, a Deus, da forma mais correta possível. E será o final de uma raça perversa, de uma raça consumida pelo materialismo,
consumida pela hipocrisia, porque se os materialistas são assim, piores são os hipócritas, que têm o nome de Deus na boca o dia inteiro, mas se caracterizam porque jamais trabalham sobre si próprios. Acreditam que o mal do mundo sempre é dos outros, dos que não pensam como eles, dos que não cultivam a religião deles, dos que não são do partido político deles, dos que não pertencem à família deles. Nós temos que tomar consciência, ter consciência de que todos nós somos os responsáveis pelo mal do mundo. O mal do mundo está no mundo porque nós estamos no mundo. Nós carregamos o mal do mundo. A mentira, o egoísmo, a brutalidade, o ódio, a desvergonha, a safadeza, a fornicação, a alto nível. Isso tudo está dentro de nós. Somos nós. E a única forma sadia de termos um desfeito razoável de forma individual, porque de forma coletiva não vai haver, é tomar conta da nossa maldade, estudá-la, compreendê-la e, com a ajuda de Deus, eliminá-la na medida do possível. Porque só assim poderemos ter chance, quem sabe, de ser semente ou de pertencer à semente que vai formar parte da futura raça que vai morar sobre uma terra pacificada depois do Apocalipse. Isso que nós estamos dizendo está profetizado há muitíssimo tempo pela cultura anáhuac, por exemplo, do centro mexicano, né? E na Bíblia temos São João, temos Jesus, temos Daniel, temos Nostradamus. Vamos fazer depois uma pequena alusão a essas profecias, né? Porque está mais do que cansativo já dizer que estamos nos tempos do Apocalipse. É um fato, né? E no final desse processo, diz-se que a Terra passará por uma mudança de eixos, o que é Polo Norte e Polo Sul, né? Virará o Equador, e haverá uma mudança geológica geral. Isso que estamos dizendo parece que vai acontecer de um dia para outro, ou da noite para o dia, mas nunca é assim. Isso é importante que seja entendido. A natureza não faz saltos, a natureza não faz saltos. Sempre foi dito, a natureza é progressiva em seus acontecimentos. Vamos ter todo tipo de cataclisma até que chegue o momento em que a coisa vai virar de uma vez para outra. Já comentamos em palestras passadas sobre as 4 idades de cada raça, né? Mas seria bom reflexionar um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre isso de novo, né? Nossa raça ária teve seu momento dourado, seu momento de ouro, seu momento de prata, seu momento de bronze e seu momento de ferro, no qual nos encontramos, que iniciou-se lá na época dos gregos, prosseguiu com os romanos até os dias de hoje. Esse é o Kali Yuga, a idade de ferro, na qual nos encontramos. E teremos todo tipo de alterações, né?
físicas, psicológicas, né? As enfermedades, como sempre nos foi dito, nós já temos visto, né? Enfermedades raríssimas, como esse Covid que está aí, né? Terremotos, tsunamis, estamos cansados de ouvir falar. A contaminação dos mares é uma evidência, a contaminação atômica, o lixo atômico está jogado no mar, né? A Terra está ficando cada dia mais estéril, né? A atmosfera, o filtro solar da atmosfera está decomposto, né? A atmosfera não filtra o raio do sol corretamente. O câncer de pele está surgindo aos montes, né? Não é recomendável tomar o sol após de 11 horas da manhã até 4 horas da tarde, porque ele de fato queima, enfim. Temos que nos perguntar se somos felizes de verdade, né? Como iniciamos nossa palestra, somos felizes? Os ignorantes, né, dizem que sim, porque tem um bom salário, poderíamos dizer, né? Podem passear, podem comer o que querem, as coisas que gostam, mas e o resto? E o resto de nossos irmãos? E mesmo que se tenha um dinheiro bom para passear, para comer, é verdade que somos felizes? Qual o sentido da vida? Muitos podem dizer, bom, eu já sei qual que é o sentido da vida, mas sabe mesmo qual é o sentido da vida? Com a sabedoria gnóstica, nós tentamos trazer de novo o que culturas milenares, antigas, sempre trouxeram para a humanidade. E que hoje todos nós estamos esquecidos. Começa-se pela pergunta: quem que eu sou? E continua-se com o escrito no frontispício de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. Parece ridículo, mas por mais que falamos destas coisas, individualmente, o ser humano não tem a força, a seriedade, como para encarar esse homem, conhece-te a ti mesmo. E se não entrar pelas portas do autoconhecimento de si próprio, tal como viemos explicando durante todas nossas palestras, vai ser presa dos acontecimentos, presa de si próprio, presa da própria ignorância. O sentido da vida é realmente descobrir quem que eu sou, por que eu estou aqui, de onde que eu venho, para onde que eu devo de ir, por mim mesmo, não levado pelas circunstâncias. Estamos chamados a ser governadores da natureza, junto com Deus. Mas se não governamos uma pequena gripe, se não governamos uma falta de dinheiro para pagar a conta de luz do final do mês, se não governamos a raiva que fulano nos provoca porque nos fere com uma palavra, como vamos ser governadores da natureza? Governadores de quê? O sentido da vida para o ser humano é grandioso se ele se abre ao sentido da vida. Mas estamos vivendo no século XXI um momento com uma densidade psicológica
negativa tão forte que já nem interesse há. Tudo parece repetido, cansativo, aburridor. Onde que estão as forças, as inquietudes espirituais, os anhelos espirituais para pegar o sentido da vida e caminhar conforme o sentido da vida? Às vezes a nós mesmos que estamos por ou pelo sentido da vida, nos resulta dificílimo falar, por não encontrar uma empatia, uns ouvidos, uns corações aos quais chegar. Porque o ser humano não se entrega a viver o sentido da vida. Se entrega a viver qualquer outra coisa, menos o sentido da vida. É por isso que esta civilização acabou, não presta mais e tem que ser realmente banida da corteza da terra. E há lugares onde evidentemente vai ser enviada, entre eles é o inferno. O Manu Vaivasvata, na época da Atlântida, já alertou aos Atlantes, é o famoso e o bíblico Noé. Ele soube fugir na hora certa com o povo seleto e ser a semente da quinta raça ária. A pessoa ou o personagem sagrado destes tempos para essa labor chama-se Samael Aun Weor. E no ano de 1950, lançou um livro que chamava O Matrimônio Perfeito, onde explicava para a humanidade qual seria a porta de saída e, ao tempo, a porta de entrada para a iniciação, saída da bagunça desse mundo e entrada na iniciação para a felicidade. Até hoje, aí estão suas palavras e aqui estamos nós tratando de dar conta do recado, da mensagem do matrimônio perfeito, do amor entre um homem e uma mulher, com uma sexualidade corrigida, bem entendida, divinal, que quase ninguém hoje em dia tem capacidade para entender e menos para levar à prática. Mas nisso estamos, com esse peso que sentimos da negatividade de uma humanidade, de uma sociedade fechada por completo a este tipo de coisas. Aí estamos tratando de lutar para que nossas palavras cheguem ao coração de alguns. Samael Aun Weor foi e é, até hoje, causa de muitos risos, de muitos abusos, de muitas incompreensões entre o povo gnóstico, que é o povo de Samael, pois ele é o guru, o mestre dos gnósticos. Ele não está sendo bem compreendido, não está sendo bem seguido. Estamos tendo muitas dificuldades, os gnósticos, em ser fiéis a uma doutrina sagrada, e tudo se deve ao estado de degeneração espantosa que todos e cada um de nós temos. Nos corrigirmos essencialmente no fundamento de nossos erros é espantosamente difícil. Bendito seja de passo que o fundamento de todos os nossos erros é a sexualidade. Cometimos um erro sexual há muito tempo atrás e o carregamos conosco 24 horas por dia, todos os dias de nossa vida, e a imensa maioria de nós vamos morrer com esse
erro sexual sem corrigir. E a humanidade não tem forças, não tem luzes, não tem anelos para encarar essa correção. No entanto, é a única porta pela qual podemos realmente sair do apocalipse de valores e do apocalipse social e do apocalipse físico no qual nos encontramos. Vamos falar de algumas profecias para essa era de Aquário, na que já nos encontramos. Muito superficialmente, porque tudo está na apostila que está abaixo do vídeo, você pode ler tranquilamente. E informação sobre isso na internet há aos montes. Nós simplesmente pedimos a habilidade, o critério de não engolir sapo boi, porque informação hoje nós temos de tudo quanto é tipo, em tudo quanto são quantidades, e é difícil no meio de tanta informação esclarecer o que é correto do que é incorreto. Mas com esta pequena guia que deixamos debaixo do vídeo, vamos poder fazer uma boa pesquisa. Podemos começar falando do calendário azteca. Tonatiuh é essa figura, esse rosto que se encontra no centro do calendário azteca com a língua para fora, indicando o verbo criador. Ao redor dele tem marcados os apocalipses das raças anteriores, dos hiperbóreos, dos protoplasmáticos antes deles, dos lemures, dos atlantes, e fala nesse calendário que a raça área perecerá pelo fogo e pelos cataclismas e pelos terremotos. De Nostradamus temos pouco a falar, porque está tudo dito aí. Ele já fez a predição do fim dos tempos, e Nostradamus tem peso. É um indivíduo que não sabemos que tem peso em suas investigações. E que dizer de Jesus Cristo? O mais importante provavelmente seja que ele diz que a hora final, o momento crítico extremo, a data e a hora, ninguém sabe. Só o Pai que está em secreto. Nem sequer o Filho, que diz Jesus, e os próprios Cristos, aqueles que têm encarnado ao Cristo íntimo, nem os anjos do céu. Ninguém sabe a hora, nem o dia. Só o Pai que está em secreto. Assim expressa Jesus com suas palavras, e está escrito na Bíblia. Na Bíblia tem inúmeros personagens que falam deste Apocalipse. Isaías, São Paulo, São Pedro, todo o Apocalipse de São João está dedicado ao tema. O Shilhambalam é o livro dos maias, o livro sagrado por excelência. Nós vamos nomear um detalhe desse livro sagrado e vamos nos precaver um tiquinho antes de falar, pois estamos vivendo um momento tão difíceis que poderemos ser até presos se falamos sem fundamento. Decimos isso aqui porque a lei dos homens, hoje em dia, permite, e está em seu direito, não somos nós que vamos tirar esse direito, permite, legaliza os matrimônios de homem com homem e de mulher com mulher. Não nos acolhemos ao direito que temos de livre expressão.
consideramos que o matrimônio de pessoas do mesmo sexo é um erro, é uma opinião e temos direito a opinar. Não é necessário ser presos por isso, né? Pelo menos esperamos não ser presos. Mas estamos dizendo isso aqui agora porque o Shilan Balan, o livro sagrado por excelência dos maias, diz que quando os homens de 2 dias, se referindo-se aos homossexuais e às lésbicas, tomem conta da sociedade, é o tempo do fim. Nós gnósticos, a muita honra, somos estudosos, profundos da sexualidade. Como você verá nas futuras palestras que vamos falar sobre sexualidade muito profundamente. E consideramos um erro, uma torpeza, esse tipo de desvio, para nós é considerado um desvio, a sexualidade homossexual e a sexualidade lésbica. Como decimos, é uma opinião que compartilhamos junto com os maias, com o pensamento do livro Shilan Balan dos maias. Se vão levar-nos presos por isso, pues que levem presos também a todos os maias, com seu livro sagrado também. Melquisedeque é uma figura interessantíssima, aparece na Bíblia como o rei do mundo e é de fato o personagem sagrado que regenta o planeta Terra, ao qual Abraão, quando encontrou com ele, pagou os dízimos correspondentes. Muito interessante compreender corretamente o que isso significa. Melquisedeque apareceu no Tibete bastante tempo atrás e fez uma profecia. E é interessante que nós façamos uma pequena leitura dessa profecia, porque os gnósticos nós consideramos essa profecia como uma tremenda realidade. Diz assim o gênio da terra, o rei do mundo: os homens cada vez mais esquecerão suas almas para se ocupar somente de seus corpos. Então a maior corrupção vai reinar sobre a terra. Os homens vão se assemelhar a bestas ferozes que, sedentas de sangue, arremeterão contra seus irmãos. A meia-lua, se referindo ao povo árabe, se ofuscará, caindo seus adeptos na guerra perpétua, coisa que nós já estamos vendo, e cairão sobre eles as maiores desgraças e continuarão a lutar entre si. As coroas de reis, grandes e pequenos, todas cairão. E uma terrível guerra entre todos os povos. É a terceira guerra mundial que todos nós estamos esperando. Os oceanos rugirão, a terra e o fundo dos mares vão se cobrir de ossos. Desaparecerão reinos, morrerão populações inteiras, a fome, as doenças e os crimes não previstos nas leis, nem sonhados pelos homens, acontecerão. Virão então os inimigos de Deus e do Espírito Divino. Esses inimigos se encontram no interior de cada ser humano. E quem que levante a mão contra seu irmão também morrerá. Os esquecidos, os perseguidos, se erguerão depois e vão atrair a atenção do mundo todo. Por isso, então, haverá espessas névoas, tempestades terríveis.
Montes sin vegetação, de repente se cobrirão com florestas. A terra toda se estremecerá. Milhões de homens trocarão as cadeias da escravidão e das humilhações pelas cadeias da fome, da peste e da morte. As estradas vão se encher de multidões de pessoas caminhando ao acaso, de um lado para outro. As mais belas cidades desaparecerão pelo fogo, e de cada 10.000 homens, só um sobreviverá, e esse ficará nu, destituído de entendimento, sem forças para construir seu lar e para procurar alimentos. E esses homens sobreviventes ouvarão como lobos ferozes e devorarão cadáveres e morderão a própria carne, desafiando a Deus para combate. A terra toda ficará deserta e até Deus vai fugir dela. Então, eu, Melquisedeque, enviarei um povo desconhecido até então. Esse povo será o exército de salvação mundial que nós, humildemente, estamos pretendendo incentivar, atraindo as pessoas ao conhecimento gnóstico, à mudança de fundo, profunda, sexual e psicológica que temos que realizar. E esse povo, com mão forte, arrancará as ervas daninhas do terreno de cultivo e do vício e conduzirá aos poucos que permanecerem fiéis ao espírito do homem. O espírito do homem é nosso íntimo. Aqueles que permaneçam fiéis a seu íntimo, a seu Deus interno, poderão ter chance para vir participar de uma vida nova sobre a terra purificada depois da morte das nações. Essa profecia é aceita pelos gnósticos, que a interpretamos como o fim da Idade Negra do Kali Yuga, e depois da qual haverá uma nova civilização e uma nova cultura. O Alcorão, tanto como a Bíblia, fala dos tempos do Apocalipse. Samael Aun-Weor nos dá uma descrição da experiência mística direta dele no mundo causal. É muito bonita, está escrita, vocês podem ler aí. E há um número cabalístico que nós temos que procurar entender, que poderia vir a nos dar a data aproximada do fim dos tempos, 2500, o ano de 2500. Só que nós temos que estudar esse número de forma cabalística. O que significa o número 2, o que significa o número 5, o que significa o número 0 e o que significa o número 0. O número 2 é ocultismo, é sabedoria divina, é gnosis. Esse número 2 significa que realmente o fim dos tempos virá a acontecer quando o ocultismo, a sabedoria divina, tenha chegado a todos os rincones, a todos os lugares do planeta Terra. Nós sabemos que a gnosis ainda não chegou à Índia toda, não chegou à Mongólia, não chegou à China. Há muito trabalho para ser feito, então, há muito tempo ainda para estudar, para nos preparar, para nos transformar. O número 5 significa lei de causa e efeito. A lei divina significa karma. A humanidade já está madura para o karma, mas esse karma tem que se cumprir também progressivamente, nas pessoas, nas famílias, nas nações, nos países
e no conjunto. Temos que ir vendo com olhos objetivos o desenlace do karma, que pouco a pouco irá se endurecendo com todos e cada um de nós e com toda a humanidade e os países em seu conjunto. Realmente, como podemos ver depois da pandemia, a vida pessoal, a vida familiar, a vida externa ficou mais dura para todos e cada um de nós. Estamos recebendo nosso karma, cada um o karma que merecemos. O número 0 significa o fechamento de um ciclo. E o número 0 significa o início de outro ciclo. Então, com olhos abertos, com pensamento objetivo, esse 2500, essa data, entre aspas, para o fim do mundo, na realidade significa que quando o conhecimento divino tenha sido difundido em toda a Terra, quando o karma esteja plenamente maduro em todos e cada um de nós, se fechará um ciclo e se iniciará um outro ciclo. Nós consideramos de forma sensata que ainda temos tempo para nos corrigir, para nos transformar. O século XXI vai ser um século de profundas trevas, de tremendas dificuldades em todos os sentidos. Um século fechado para a luz, fechado para a gnosis. Se a gnosis no século XX, na segunda metade do século XX, de 1950 até 2000, teve uma força, teve uma luz, teve um chamamento poderoso para a humanidade toda, e no século XXI a gnosis vai estar ofuscada. Vai ser muito difícil difundi-la, explicar, porque não vai haver acolhimento. As pessoas estão muito ofuscadas e preocupadas com tudo, menos com a luz verdadeira. Só a partir do século XXII, que os ensinamentos gnósticos vão ter, poderemos dizer, começado a frutificar. Isso significa que os homens e as mulheres que receberam o conhecimento no final do século XX e durante o século XXI, bem em secreto, com muita dificuldade, e que trabalhem e no século XXII, em novos retornos, se Deus quiser, vamos ter as forças necessárias para começar a implantar em todos os países regimes de pensamento condizentes com a vida divina, que hoje não existe sobre a face da Terra. Grandes mudanças nos aguardam em todos os sentidos, mudanças físicas e mudanças psicológicas. Vamos analisar um tiquinho essas mudanças. Como dissemos, fazemos parte da constelação das Pleiades. Nosso sistema solar de Horus, é um dos 7 sistemas solares que gira ao redor do Sol Alcione. O Sol Alcione tem um anel radiativo. Se fazemos uma comparação do anel de Saturno, de nosso sistema solar, que é um anel de pedras, de meteoros, de areia, além do tamanho, porque Alcione é um Sol gigantesco, milhares de vezes muito maior do que nosso pequeno planeta Saturno. O anel de Alcione é um anel de tipo radiativo. Os elétrons que se expandem e que fogem do interior do Sol Alcione, em contato com a atmosfera, se desintegram e criam ao redor dele um anel radiativo gigantesco. Diz-se que de 10.000 em 10.000 anos,
nosso sistema solar de hoje passa pelos anéis, pelo anel de Alcione. De 10.000 em 10.000 anos, volta a passar pelo anel de Alcione. E demora o trânsito, o percurso de atravessar esse anel, aproximadamente uns 2.000 anos. Dizem os astronautas que em 1974 estiveram em órbita, na superfície da Terra, analisando a órbita terrestre. Dizem que viram um tremendo resplendor que aparecia e desaparecia. Nós entendemos que é sinal de que nos estamos aproximando ao anel radiativo de Alcione. Quando, de fato, nosso sistema solar entrar nesse anel, muitas coisas fisicamente vão mudar. A primeira delas é que não vamos precisar de luz do Sol, porque viviremos 2.000 anos em uma completa iluminação de tipo radiativo. As cavernas, o sistema de cavernas todo do planeta Terra, vão ficar intensamente iluminadas. As moléculas, os átomos físicos vão ser alterados, ao ponto de que os remédios que temos não vão servir para essa alteração de tipo molecular, de tipo atômico, e muitas, ou a maioria, das fórmulas físico-químicas que temos vão mudar, não vão funcionar. Haverá um novo comportamento da matéria e com isso um novo comportamento psicológico das pessoas. Vai ser impressionante, porque cada um de nós vive numa pequena bolha, que é a bolha de seu pensamento, bem miserável, bem pequititinho, que não considera o universo, o cosmos, o desconhecido de segundo a segundo, de instante a instante, as maravilhas, a grandeza de Deus. E vai ser necessário, ou vai acontecer, por necessidade, que perante uma transformação física tamanha, 2.000 anos de iluminação, mudança da matéria, inutilidade das fórmulas farmacêuticas, médicas, científicas, necessariamente o ser humano vai ter que sair de sua bolha pequena, de seu materialismo estreito ou de sua atitude hipócrita, crente, aqueles que têm suas crenças, mas falam do que não sabem, se fanatizam com ideias que nunca experimentaram. Quer dizer, tanto o materialismo quanto o espiritualismo crente, sem experimentação, não terá mais remédio que buscar isso que nós estamos aqui dizendo. Começar o autoconhecimento. Quem que eu sou? O que é esse universo que nos rodeia? Quem somos nós dentro de nós? O que é Deus fora e dentro? O que a vida é? Qual o sentido da vida? Quer dizer, o que nós não estamos buscando agora por interesse próprio, vamos ser forçados pelas mudanças tremendas de tipo físico, vamos ser forçados a buscar. Que é a vida? Que mudança é essa? Que é a matéria? Que é o espírito? E por aí vai. Nas mudanças de tipo psicológico,
né? Vamos fazer uma explicação de dois personagens mitológicos gregos. Aliás, um judeu e outro grego, que são Mamon e Dionísio. Na cultura judaica, Mamon é um deus materialista ao qual se oferecia sempre o dinheiro, né? E se pedia o dinheiro, a riqueza, e ao qual também se lhe ofertavam os dons intelectuais, que, como estamos dizendo o tempo todo na Gnosis, né? Não são os dons do espírito, da consciência, que é o que nós pretendemos revalorizar e despertar por cima dos valores meramente intelectuais, sem Deus, né? Então, esse personagem, Mamon, representa o intelectualismo sem Deus e as riquezas, o dinheiro, né? E temos outro personagem que queremos explicar aqui agora, que é Dionísio, pertence à cultura grega. E esse personagem se caracteriza pelo êxtase, né? Pelo êxtase iluminador e pela transmutação sexual. Queremos dizer que Mamon, perante as novas influências de tipo cósmico que a Terra está sofrendo já, Mamon é um personagem que vai ficar de lado. Quer dizer, graças a Deus, essa preocupação pelo dinheiro, pelas riquezas, essa preocupação pelo cultivo meramente intelectual, sem fundamento consciente, sem Deus, tudo isso, de forma natural, pouco a pouco vai ser deixado de lado pela humanidade. Não neste século XXI, mas a partir do século XXII, como já dissemos. E as influências de Dionísio, essa metáfora que estamos colocando entre esses dois personagens, a onda dionisíaca é a que vai prevalecer como uma influência clara para a humanidade. Essa influência de Dionísio, ela é positiva e ela é negativa, como já dissemos, né? As influências cósmicas têm sua polaridade positiva e negativa. E analisando dois movimentos, um que já passou e outro que está em um momento de estagnação, né? Estudando esses dois movimentos, vamos a entender um pouco melhor essas ondas negativa e positiva de Dionísio. Vamos lá. O movimento hippie, né, nos anos 60, nos anos 70, ficou influenciado pela onda dionisíaca, só que em seu polo negativo. O êxtase iluminador, o êxtase espiritual, foi buscado através da psicodélia, psiquisdélia, o uso das drogas para estados de consciência alterados. Evidentemente, o movimento gnóstico se cansou do intelectualismo, que não leva a lugar nenhum, o desprezou, né? Mas caiu na psicodélia, em fugir do intelecto com viagens alucinógenas, com viagens, né? Infelizmente, não desperta a consciência, perde-se a consciência na infra, na inconsciência, e se deteriora a alma humana com o uso da psicodélia, de todo tipo de drogas, para fugir do intelecto, para fugir de si próprio, da própria mente.
En un aspecto sexual, o movimento hippie também se definiu de forma degenerada, paz e amor, só que em forma deturpada, infiel, vale tudo. Compreendeu-se que na sexualidade havia um poder liberador, porém se usou, se usa até hoje, em forma degenerada, em forma incompreendida. Então o movimento hippie fugiu da própria mente com as drogas e caiu em um tipo de sexualidade degenerada e tomou como bandeira uma música, a música rock, e as batidas desde então até hoje, que levantam dentro do ser humano, com o poder da música, com o poder do som, as paixões, as ilusões e tudo que nos afasta da consciência. Vamos a entender isso um pouco melhor, analisando o movimento gnóstico contemporâneo do movimento hippie e que atualmente se encontra estagnado, infelizmente. Polarizado o movimento gnóstico com as ondas dionisíacas positivas, os gnósticos saímos da prisão da mente através da ciência da meditação, que começa com o estudo de si próprio. É tudo o que estamos falando durante nossas palestras. Buscamos a experiência direta do divino, aprendendo a silenciar, calar a nossa mente com a reflexão profunda e serena, coisa que nós vamos a estudar também em nossas próximas palestras. E no aspecto sexual, compreendemos perfeitamente que o erro do mundo é sexual e que a liberação do mundo é sexual. É o estudo da sexualidade que jamais a humanidade realizou publicamente e que nós estamos agora propondo publicamente. Vir a estudar a sexualidade, a origem da vida física, a origem da vida psicológica e a origem da vida espiritual. Se nós conseguíssemos corrigir com o entendimento a nossa vida sexual, evidentemente, chegaremos à origem de tudo. A nossa bandeira, musicalmente falando, é a música clássica, é o som dos grandes mestres, porque o poder do verbo, o poder do som é gigantesco. Se sometemos o corpo físico das plantas à música rock, elas secam, elas morrem. Se submetemos o corpo físico das plantas à música clássica de Johann Sebastian Bach, elas florem, dão frutos. Se nós nos submetemos às influências de uma música criadora com maiúscula, de uma música realmente espiritualizada, refinada, como a dos grandes de todos os tempos, evidentemente esse som nos propulsiona para o espírito. Se nos submetemos às músicas de baixo escalão, evidentemente nos prejudicamos energeticamente, psicologicamente, em nossa intenção de alcançar os mundos espirituais. É assim que terminamos
essa pequena explicação, né, relacionada com a nova era de Aquário. Iniciamos a palestra dizendo que não há material humano atualmente para criar um mundo feliz. Continuamos dizendo que temos, com a sabedoria gnóstica, um conhecimento divino, eterno, que todas as culturas anteriores a nossa possuíram, que todas as culturas que virão depois da nossa vão possuir, e que com esse conhecimento divino podemos e devemos nos transformar. Aqueles homens, aquelas mulheres que se acolhem de fato a uma mudança radical de natureza biológica, sexual e de natureza psicológica, com a eliminação de todos os nossos egoísmos, poderemos, se Deus quiser, vir formar parte de um núcleo, de uma semente, para o início de uma idade de ouro em uma terra reformada pela própria Mãe Natureza. Muito obrigado.